Mendes vai ficar muito poderoso com o CRM na mão, né, cara? Nada, fica mais servo dos outros. Mas ele não passa mal tão fácil mais, né? Pelo menos, ele não vai passar mais tão... Ó, ele falou, opa, tô começando a entender. Mas aí, vai abrir um leque de problemas, né? Porque a gente tem muito problema na saúde também, de pessoas esperando, né, mais do que o necessário. Temos. Atendimento precário. E tem um corporativismo desgraçado também na classe, né? Tem um negócio, uma médica fez uma graça com a minha filha e comigo. Quando eu fui denunciá-la, eu recebi mensagens de outros médicos dizendo a mim assim, cara, você é telhado de vidro. Para. Me erra, você não sabe quem que eu sou, não? Para, é a minha filha, moleque. Entende? É a minha filha. Você tá achando que eu vou olhar a vidraça? Que seja. Nele. Ou seja, o que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer assim, cara, um médico não acusa um outro médico de negligência. Porque se é vidraça, a gente tem que proteger a categoria. Então, assim, tem esse corporativismo também na classe médica, sabe? Tem demais. Eu acho que parecida com a classe médica, o corporativismo só está no judiciário. Um juiz protege o outro também de uma forma assim, espetacular. Mas na classe médica tem muito. E essa médica te processou depois, não teve? Ainda está com processo? Tá rolando, ainda? Tá rolando porque assim... E foi grave o que ela fez, né, cara? Assim, Tchorró, se eu vou até as últimas consequências pelo direito, imagino que eu não vou pela minha filha ou meu filho. Para sorte dela ou azar dela, ela atendeu a minha filha justamente no semestre em que eu estava estudando pediatria na faculdade. Então eu sei exatamente o que é um atendimento pediátrico adequado. Eu estava estudando justamente anamnese. Entende? Então eu sei que o mínimo que o médico tem que fazer é olhar para você, rapaz. O mínimo. Afinal, um médico consegue já levantar hipóteses diagnósticas pela marcha do paciente. Se o paciente tem um comprometimento, às vezes a marcha vai demonstrar, ó. Você quer fazer um comentário? Pode falar. Não, médico, não, mas o que você fala é verdade, assim, porque um amigo meu, também médico, ele comentou sobre isso. Quando o cara vem andando torcido, ele já dor no abdômen, que ele vem retraído, ele vem andando mancando, uma dor... Né? Dr. Fued, né? Falou pra gente aquela vez que tem diagnóstico, se você não pôr a mão no paciente ali, você não faz. Rapaz, assim, anamnese, inclusive até tem o pessoal acha que anamnese, depois exame físico. Não, eles vão se misturando. Às vezes o exame físico vem antes da anamnese. Porque o exame físico, às vezes, é você ver o paciente, como que ele está andando, onde que ele está pondo a mão. Né? Aí eu recebi um caso recentemente, a gente até atuou pela Ronda do Consumidor, do médico que a criança chegou, a criança estava com um quadro agudo de apendicite e o médico não botou a mão na criança e falou que era gases. Morre, maluco. Morre. Mata a criança. A criança voltou para casa com o diagnóstico de gases. Os pais falam, não é possível. A criança começou a vomitar muito à noite, dor insuportável, levou em outro hospital. Apendicite. Caralho. Entende? Então ela foi operada às pressas. Poderia ter morrido, né? Poderia ter morrido. Mas enfim, isso acontece. Então naquele episódio lá, eu sei julgar hoje. Eu não sou médico, estou longe de ser médico. Mas eu sei julgar o que é uma boa ou uma ruim anamnese. Eu sei julgar essa entrevista médica, se ela tá boa ou não tá. Eu sei que a médica, se ela não estiver olhando para mim, que sou o informante, olhando para a minha filha, ela tá perdendo informações importantíssimas. Entende? Uma criança, se ela estiver prostrada ou se ela não estiver prostrada, eu posso ir pensando coisas diferentes aqui. Vou elaborando a hipótese diagnóstica. A médica não olhou. Depois, eu precisava de fazer um relato que era acerca de uma medicação que a criança tinha sido administrada à criança e não estava sendo capaz de controlar os episódios de febre dela. Isso é muito importante. Por quê? Porque o médico, na hora, ele vai falar, opa, então nós temos aí uma infecção persistente. Certo? Ou uma infecção mais forte. Esse fármaco não está conseguindo baixar a febre, então deixa eu pensar aqui o que pode ser e tal. Ela não me deixou falar. Quando eu fui falar, ela me interrompeu de forma muito mal educada. E aí eu não vou disputar fala com ninguém. Entende? Então ela me interrompeu, eu deixei. A partir de então, a consulta foi se resumindo a pergunta e resposta. Sim ou não. Eu só falo sim.
Não. E sabendo que o atendimento estava inadequado de acordo com a literatura da pediatria. Enfim, aí ela decidiu me processar. E, lamentavelmente, que ela me processou, porque o processo, eu vou responder ao processo tranquilamente, não tem problema nenhum em responder esse processo. O que eu disse na reportagem confirmado está nos autos do processo, né? E eu lamento que o médico, ao perceber que ela também sabe que ela fez um atendimento equivocado, ela sabe, o médico sabe, né? Se fosse eu no lugar dela, eu pediria desculpas ao pai e à filha, retratação, e falaria assim, cara, você sabe como é que é a rotina exaustiva, então estava atendendo aquele dia muitas crianças, então tem uma pressão do hospital, enfim, o que ela quisesse falar para mim. Ela só precisava de reconhecer que ela errou em não fazer um atendimento adequado à minha filha. E menos de 24 horas depois, a minha filha, que saiu do consultório dela com o diagnóstico de ser uma infecção viral comum, minha filha foi diagnosticada com pneumonia com um pulmão bastante comprometido já, sabe? Bem, mas às vezes uma infecção viral, enfim, de vias aéreas superiores, pode evoluir ali, a criança adquirir uma pneumonia, pode, mas em menos de 24 horas difícil, eu vou deixar com que um perito fale se pode. Eu acho que não, cara. Não dá. Entende? Eu acho que não. Nesse prazo aí, acho que não. Mas vai ser nomeado perito judicial, sabe? Tem o raio-x. Eu acho assim, cara, a humildade, ela é mais importante em tudo, sabe? Você erra, cara, é normal você errar. Peça desculpas, sabe? O mais importante é que a minha filha estava viva. Eu fiquei revoltado quando eu saí com a minha filha e recebi o outro diagnóstico depois. Fiquei revoltado com aquilo, mas eu estava disposto a depois que eu conversei com o diretor de pediatria do hospital, eu não ia mexer mais com isso. O diretor falou, olha, você desculpa, eu te peço desculpas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não ia mais mexer com isso. Passou, estava vendo minha filha bem, minha filha foi recuperada, tá tudo bem, certo, né? Ainda mais bem, estava bem. De repente eu sou surpreendido com um processo. Aí eu falei, aí não me chama pra guerra, que você não vai me ver virar as costas e ir embora. Você me chamou pra guerra, no mínimo que eu vou fazer é me defender. E aí foi pior, né? Eu acho. Você vai reverter o processo depois? Aí depende do Tribunal de Justiça. Eu tenho muita esperança, porque já tem uma decisão favorável, né? Porque a desembargadora entendeu que não há ilicitude nenhuma na reportagem, em decisão liminar, né? Porque solicitaram a retirada da reportagem. Da reportagem a desembargadora determinou o seguinte: o que ela viu ali foi simplesmente um pai e um jornalista relatando um atendimento que ele julgou inadequado. Acho muito difícil determinarem retirada de reportagem do ar. Acho muito difícil, praticamente impossível, uma eventual condenação a mim. Porque o que eu fiz foi confrontar literatura médica com conduta médica. Na minha reportagem, inclusive, eu abro o livro Pediatria Ambulatorial e eu só leio. Eu leio o que tem que ser no anamnese, as perguntas que devem acontecer, o que se deve observar, sabe? Então eu só acho que, assim, ela não precisava. Se ela tivesse ficado quieta e pensado assim, aprendi. A partir de agora eu vou olhar para os pais dos pacientes e quando os pais falarem sobre o medicamento, se o pai quiser falar que deu uma raizada pro filho dele, eu vou olhar e falar assim, qual planta? Porque às vezes isso é importante, cara. Às vezes o pai chega lá e fala assim, mas eu dei meu filho, não sei o que, eu dei um chá. Aí você fala, tá. Você ignora achando que é chá de erva cidreira, às vezes o chá é de uma erva lá que vai causar um problema maior no seu filho. Então, envenenamento. Né? Mesmo que o pai esteja falando, eu dei uma raizada, o médico não pode desconsiderar aquele conhecimento e achar que ele sabe mais. Ou que... Ele tem que olhar, ele tem que ouvir, ele tem que relatar. Entende? Então, se ela tivesse adotado essa postura de... o caso nem teria sido chegado à justiça. Eu, sinceramente, quando eu recebi o processo, eu até falei assim, isso aconteceu, é verdade, minha filha esteve com pneumonia. Aí eu fui relembrar, né? Para fazer a minha defesa, eu vou relembrar de tudo, todos os documentos que tem. Você usou o advogado da Honda? Da Honda, é o Dr. Brendo. Você tem, hoje a Honda tem um advogado? Hoje a gente está com um advogado. Dr. Brendo. Tinha 2 advogados, mas por razões específicas temos um. Trabalhar na Honda exige muita coragem, muito peito. Nem todos têm. Caramba, mano.